Muito obrigado a Cristiane, olá, você, Cristiane, por esse convite. Para mim é uma honra, um privilégio poder estar aqui com vocês. Eu que tenho um carinho, uma admiração e um respeito muito grande pela ABCIP. Durante 2 mandatos estive à frente da ABCIP, de 2012 até 2015, então tenho um carinho por esse time muito grande. Quero mandar um beijo para todo o time da ABCIP também, que eu tenho um carinho muito grande. E cumprimentar os meus amigos de painel, o Pedro, o Fabrício e a própria Cristiane que está com a gente, para a gente poder fazer esse bate-papo e falar de algo que é incrível, né? O crédito imobiliário é algo incrível no Brasil, com todas as dificuldades, sobretudo nesse ano que a gente está vivendo. Nós vamos, certamente, vamos fechar esse ano com mais de 100 bilhões de financiamentos concedidos. É lógico que a Caixa tem 50% desse valor, mas é impressionante como nos nossos bancos privados mesmo, e aí Bradesco, Itaú, Santander, a gente vem fazendo mais de 2 milhões por mês, 2 bilhões por mês de financiamento para pessoa física. É algo realmente espetacular e com uma qualidade de crédito nunca antes vista. Aliado a isso, no mesmo, vamos dizer assim, no mesmo bojo, a gente vê a poupança, né, se recuperando de uma longa data, e hoje nós já falamos de um saldo de poupança no país superior a R$1 trilhão, com taxa de juros bem mais baixa, enfim, todas as alternativas que o investidor tem, mas a poupança é sempre muito bem vista pelos poupadores, as pessoas gostam da poupança. Quem de nós aqui atira a primeira pedra, quem não teve uma poupança, uma caderneta de poupança? Todos nós tivemos e continuamos tendo. Então, é um produto de muito agrado da população brasileira. Então, acho que essas duas faces da mesma moeda, né? Um saldo de poupança superior a R$1 trilhão e um volume de concessões de crédito imobiliário com alta qualidade, será superior no ano. Hoje nós estamos com 80 bilhões, mas sem dúvida até o final do ano superará 100 bilhões com tranquilidade. Acho que nos dá a dimensão da nossa responsabilidade enquanto gestores para poder fazer o trabalho que precisa ser feito para a gente preservar esse ativo e esse passivo que não é meu, nem da Cristiane, nem do Pedro, nem do Fabrício, nem seu, Rosana, mas é da população brasileira. Então a gente tem que ter a sabedoria de cuidar disso com muito carinho. E a ABCIP, ela é o fiel escudeiro para que tudo isso seja cumprido, para que tudo isso seja feito. Então, parabéns, Cris, parabéns pela sua gestão, parabéns, ABCIP. Obrigado mais uma vez pelo convite e a gente está à disposição para conversar. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. A gente, na Caixa, tem um orgulho muito grande de realizar essa operação imobiliária, não só para classe média de renda, com o recurso da poupança, mas também com a classe mais baixa, né? 99% do que é hoje Minha Casa Minha Vida, já a Casa Verde e Amarela, é operacionalizada pela Caixa Econômica Federal, mas eu quero reforçar a competição. Acho que o Otávio falou algo muito importante. A competição do Bradesco, do Itaú, do Santander, do Banco do Brasil e dos bancos menores é fundamental para que a gente melhore os nossos produtos. Então, a competição é excelente. Ano passado, a gente lançou o produto corrigido pela inflação, pelo IPCA, que hoje já é 1/3 das nossas operações. Lançamos no começo do ano o produto pré, ou seja, sem nenhum tipo de correção, porque eu vim do mercado financeiro e me incomodo um pouco quando as pessoas confundem que a taxa referencial de juros será zero. Ela está zero e durante muito tempo não foi zero. Então, isso é uma diferença muito grande. Estamos discutindo um 4º produto agora, que vamos lançar em breve. Então, e esse produto veio com a competição. Então, eu queria reforçar, é muito bom, isso gera eficiência. Nós temos hoje um aplicativo na Caixa que também está na direção do Banco Digital, que nós construímos a partir da pandemia, e o Otávio lembra muito bem, porque a gente teve várias conversas sobre isso. Ele ajudou a gente em momentos críticos. Então,
quero mandar um abraço para todos vocês. A gente chegou há um mês atrás a uma marca relevante, R$500 bilhão em créditos imobiliários. Quando essa gestão assumiu, a Caixa era o 4º banco em originação por SBPE, que é uma piada de mau gosto, e retomamos a liderança, mas uma liderança meritória e uma liderança construída por competição. E hoje o que a gente vê é que o cliente nosso mais fiel é, obviamente, o cliente imobiliário, que não estava tendo foco antes dessa gestão e que hoje é um dos principais clientes que a gente tem. Então, um prazer estar com vocês. Realmente a gente já tem aqui algumas perguntas potenciais, mas a gente está aqui para tirar as dúvidas e um grande abraço, um grande prazer. Boa tarde, Cristiane, obrigado aí pelo convite. Boa tarde, Pedro, Otávio, é um prazer aí dividir o painel com vocês. Olha, o que eu tenho visto assim, eu acho que teve alguns fenômenos, né, durante essa pandemia que acabaram se refletindo aí numas vendas boas, né, que o mercado vem apresentando. Primeiro, acho que a importância relativa do imóvel, né, dentro do orçamento familiar, ele aumentou, né? As pessoas, de fato, começam a valorizar cada vez mais o apartamento onde moram, a infraestrutura do empreendimento e como esse orçamento é priorizado, né, na renda familiar em detrimento de outros. Então, acho que esse foi um grande fenômeno. Depois a gente teve, né, essa queda de juros aí, que já vem há um tempo no Brasil. Mais recentemente a curva inclinou, como a Ana Paula bem mostrou, mas a gente saiu ali, né, no próprio gráfico dela, em janeiro de 2014, a taxa de 10 anos ali de 13, 14, agora a gente está falando em taxa aí por volta de 7, 6, 8. Então, essa mudança de patamar de custo de financiamento, de fato, traz para o mercado um contingente enorme de pessoas, né? Tem até um estudo do Bradesco, com 250 bases que tinham cortado anteriormente, no começo do ano, né, desde o movimento começou, o mercado potencial, né, de média renda de entrada aumentou em 2,5 vezes, né, o tamanho da demanda que tinha potencial anteriormente. Também vimos, né, aliado a isso, né, o consumidor ficou 6 meses sem viajar, sem jantar fora, então tem poupança um pouco mais hoje, quem felizmente não perdeu o emprego e não sofreu essa coisa aí bem alarmante que vimos aí em vários tipos de mercado, mas aquele consumidor de classe média que conseguiu manter o seu emprego, hoje ele tem uma renda, ele tem uma poupança, né, para fazer uma entrada para comprar um imóvel, né? Além disso, essas linhas, como o Pedro comentou aí, que a Caixa foi o grande protagonista de poupança mais, fazer taxa pré-fixada, também, né, fomentou bastante essa procura por essas linhas. E acho também que o consumidor percebeu, né, que os preços pararam de cair, começaram a subir, e com isso, né, essas coisas todas aí reunidas, eu acho que fizeram com que as pessoas procurassem comprar imóveis e aproveitar esse momento de taxas de juros negativas e tudo isso que a gente conversou, né? Essa questão também da poupança saindo para mais de R$1 trilhão, essas novas modalidades de crédito traz dinheiro não só da poupança, mas de tesouraria, de players também não tão tradicionais. Então, acho que a gente tem aí várias mudanças muito positivas que conspiraram a favor dessa recente retomada aí do setor. Considerando tudo aqui que já foi falado, né, e o que a gente também observa no nosso mercado, né, sem dúvida, né, todo esse volume que tem sido produzido passa por uma valorização maior do próprio imóvel, né, da própria casa, do lar nesse momento, a questão do financiamento imobiliário ser um projeto de longo prazo, né? Então, as pessoas que não foram diretamente impactadas pela pandemia no seu fluxo financeiro, com a perda do emprego, seguiram aí no seu projeto, né? A taxa de juros, sem dúvida, que traz muito mais gente para o jogo em condições aí de mudar aí de patamar, de comprar a primeira casa ou fazer
uma troca, e acho muito relevante também a questão da competição, né, que o Pedro bem comentou, né, como que hoje, né, o relacionamento de longo prazo que se dá com o banco e como que os bancos têm valorizado isso, mais redução de taxa, mais diferentes indexadores, isso tudo é muito bom para o consumidor final, né? Sem dúvida. Acho que isso explica um pouco o momento que a gente está vivendo e como que chegamos até aqui e que é um momento muito bom e que a gente vai poder ajudar aí o país nessa retomada, isso é muito bom. Eu queria ouvir dos painelistas quais que seriam os pontos de atenção, né, para que esse bom momento que a gente está vivendo agora, que ele dure por mais tempo, né, que a gente possa olhar para 2021, 2022, 2023, né, e até um pouco mais, como que o nosso setor pode continuar pujante e contribuindo aí para a economia do país. Vocês veem aí algum ponto de atenção, até para a própria BCIP, né, que a gente possa focar para também ajudar a estabelecer aí algumas premissas para que esse crescimento seja duradouro. Daí eu gostaria de começar pelo Pedro. Pedro, o que você comenta aí como vamos seguir firmes aí nos próximos anos? Eu acredito, primeiro, a Caixa Econômica tem no crédito imobiliário um pilar, e a gente vai continuar, seja da baixa renda, seja no da média renda. A gente nem foca muito na alta renda. Para vocês terem uma noção, a nossa carteira, a média, é de R$220 mil. Então, efetivamente, trabalhamos numa parte de renda inferior, que é o perfil da Caixa Econômica Federal. Do ponto de vista de economia, é fundamental que todas as questões fiscais sejam críveis e que nós tenhamos política fiscal, como o ministro defende, que reduza ao longo do tempo esse déficit que aconteceu, em especial esse ano, por uma questão da pandemia, e que nenhum país do mundo fez o que o Brasil fez. Nós pagamos 90 milhões de pessoas todos os meses. 90 milhões de pessoas todos os meses. E não só a Caixa, o próprio Bradesco, vários clientes que eram do Bradesco, do Itaú, do Banco do Brasil, do auxílio, nós simplesmente transferimos para eles. Abrimos nos sábados. Então, acho também que existe um pouco de, não vou dizer confusão, mas esse ano foi um ano diferente. E o que está acontecendo? Uma recuperação da economia muito mais forte. Nós, na Caixa Econômica, estamos batendo o recorde de crédito consignado. Todas as linhas de seguro, de crédito imobiliário. Desde junho até agora, nós nunca tivemos uma operação tão forte em 159 anos. Então, a recuperação pela Caixa Econômica já aconteceu. Por outro lado, há um nervosismo do mercado, uma parte por questões internacionais e uma parte por questões domésticas, que pressiona o que nós chamamos de curva longa de juros. E o Otávio sabe disso tão bem quanto eu. Você não pode fazer um empréstimo de 35 anos, o duration, a vida média de 10 a 12, 14 anos, se você tem uma curva de juros de longo prazo apontando para níveis muito elevados. O que vai acontecer são taxas maiores. Então, o básico é manter a credibilidade fiscal, que, na minha opinião, vai ser mantido. É desejo do presidente Jair Bolsonaro, é desejo do ministro Paulo Guedes, o Roberto também atua muito fortemente com isso, e tendo essa questão fiscal, a questão imobiliária tranquila. Não tendo, nós teríamos uma taxa de juros longa maior e, certamente, uma taxa maior de crédito imobiliário com uma operação menor. Então, eu vejo nisso, mas só para finalizar, eu tenho enorme confiança. Nós já estamos vendo uma recuperação em V fortíssima e, do ponto de vista imobiliário, eu fico muito feliz, né? Eu brinco com o Otávio, porque a gente se conhece há muito tempo, então é uma brincadeira, mas eu fico muito feliz dele, do Cândido, todo mundo está tão forte
nessa parte imobiliária, algo que não existia há 2 anos atrás. Então, isso só demonstra que a competição no Brasil funciona e que há uma credibilidade da política fiscal. Desculpa falar muito, mas eu falo bastante mesmo, eu tenho que me segurar. Foi ótimo, obrigada. Otávio, o que você tem a dizer para a gente sobre esse tema? Cris, eu acho que o que nós precisamos fazer para podermos manter esse crescimento sadio do crédito imobiliário no Brasil? O que a BCIP e nós, bancos, precisamos fazer? Eu acho que os bancos brasileiros, ao longo de décadas, foram construindo, e com a supervisão do Banco Central e as exigências do Banco Central, hoje os bancos brasileiros são muito fortes, são muito bem estruturados, com níveis de capitalização, com níveis de provisões que nos deixam muito tranquilos, apesar de todo esse problema que nós estamos vivendo hoje. Então, continuar dando crédito com absoluta qualidade para que a inadimplência não possa macular a qualidade e o crescimento da carteira de crédito imobiliário é um dos pontos principais. Isso não me preocupa, sinceramente, porque a gente conhece os nossos bancos, o Pedro, o Sérgio, o André, enfim, o Cândido, a gente sabe exatamente a preocupação que a gente tem, porque é uma operação de longo prazo. E o Brasil é algo tão fantástico que você dá uma operação de 35 anos com um fundo de um dia, né, que é o fundo da poupança. Mas dá certo, faz tempo que dá certo e vai continuar dando certo. Nós temos que ter isso para fazer isso funcionar bem. Então, eu acho que um dos pontos principais, o Pedro já destacou, e a Ana Paula também, que nos antecedeu, falou bem, é o fiscal, a gente controlar, a gente fazer essa curva futura de juros, que hoje aponta para 8%, 10%, trazer ela para os níveis que são coerentes da Selic que nós temos hoje, de 2%. E um ponto importante é que, quando se tem uma taxa de juros baixa, como nós estamos vivendo no Brasil hoje, ela é importante que seja mantida baixa, porque as pessoas, mesmo numa situação de maior dificuldade, com taxa de juros baixa, ela consegue alongar a sua dívida, incorporar talvez parcelas vencidas, mas ela consegue pagar. Só que com isso, numa taxa de juros explosiva, as pessoas perdem seus imóveis, perdem seu carro, o seu nome vai para a SPC, enfim, a pessoa se perde e entra numa crise financeira. Então, é muito importante que a taxa de juros no Brasil continue baixa para que isso possa acontecer, porque a gente vê o resultado claro disso. Mais financiamento imobiliário, crescimento da poupança, crescimento da carteira do crédito imobiliário, baixa inadimplência. Então, isso eu acho que é um trabalho que o Ministério da Economia, que o governo, que o Banco Central estão trabalhados e debruçados sobre a política fiscal e política econômica. Agora, a BCIP, Cris, o que nós temos? Nós temos 3 pilares que eu, você e os que nos antecederam conquistaram que a gente tem que manter, para que nunca o crédito imobiliário seja colocado em questionamento, que é o Instituto da Alienação Fiduciária, o Instituto do Patrimônio de Afetação e a Lei dos Estratos. Esses 3 pilares, eles são fundamentais para que a carteira de crédito imobiliário, para que o mercado imobiliário do Brasil, que é gerador de tantos empregos, o Mitre pode falar isso melhor do que eu, para que ele continue sadio no nosso país. Quantos anos eu, você, Luiz, França, Gilberto, lutamos pela alienação fiduciária? Então, nós não podemos perder esse instituto que é fundamental. Patrimônio de afetação, mesma coisa. Lembrem o que acontecia no passado e olha como é que a gente vive hoje no crédito imobiliário. Com todos esses problemas, se ouviu um caso ou outro de alguma construtora que teve problema. Muito pouco. Muito pouco. Uhum. E o distrato é o respeito aos contratos, para que não haja aproveitadores nesse mercado, que de fato quem esteja comprando o imóvel seja a pessoa que vai morar, vai realizar seu sonho, seu projeto de vida, e não o investidor buscando uma condição melhor de rentabilidade. Então, eu acho que o trabalho da BCIP, como eu falei, né, como zelador disso, é preservar esses 3 institutos que a gente tem. Beleza, muito obrigada. E não é à toa que o nosso próximo painel é sobre segurança jurídica, né, imediatamente depois desse aqui. Fabrício, você tem algo para acrescentar, alguma coisa para compartilhar conosco? Eu concordo com 100% com o que tanto o Otávio e o Pedro falaram. Acho que a questão central do Brasil é a política fiscal.
O governo foi extremamente eficiente durante a crise, tirou a economia da UTI e agora a gente precisa ir cortando para ter sustentabilidade. O Brasil tem bons empresários, tem recursos abundantes, as empresas estão bem capitalizadas. Se as taxas de juros permanecerem baixas e o fiscal ficar em ordem, a economia cresce. Eu estou aqui com os dois maiores dos grandes entendedores desse mercado de crédito imobiliário. Vou deixar que eles respondam, mas se depender da gente aqui em incorporadora, vai ter muito demanda, vai ter muito cliente, muito apartamento, enfim. Acho que os bancos também estão aí na linha de prover mais crédito, então não tenho dúvida que essa parcela deve aumentar significativamente, como percentual do PIB ainda é inferior a 20%, próximo de 15% no Brasil, quando a gente olha aí as economias tanto emergente quanto as mais desenvolvidas, esse número é muito maior. Então, acho que tem muito espaço aqui, mas queria ouvir aí bem os dois também. Estava conversando aqui com o Jair, que é o vice-presidente da área, e o que acontece? Nós vamos crescer esse ano 100% na nossa carteira do que a gente chama de SBPE, ou seja, classe média de renda, fundo de poupança, e reduzir o Minha Casa Minha Vida, porque aí é uma questão de orçamento do FGTS. Então, Minha Casa Minha Vida, nós usamos o funding do FGTS, mas o risco de crédito é da Caixa Econômica Federal. Então, apesar disso, nós faremos mais de 120 bilhões de reais em crédito imobiliário em 2020. É uma coisa que nunca aconteceu, lembrando que a gente parou a Caixa Econômica Federal em abril e maio para o auxílio emergencial, acho que todo mundo lembra. Então, a partir de junho que a gente retomou, e ano que vem não vai ser diferente. De uma maneira matemática, com mais competição, que é excelente. E do ponto de vista do funding, nós temos alternativas. Por que nós lançamos ano passado o produto por IPCA? Porque a gente consegue vender com facilidade. O produto por TR, não. Porque você não tem um título longo em TR. Por quê? Porque a taxa referencial de juros é determinada pelo Conselho Monetário Nacional. Então, ela não é... Ela tem um componente que não é claro, embora tenha uma fórmula matemática, etc. Logo, é muito importante porque, para os bancos menores, não é o caso do Bradesco, do Itaú, etc., muito menos da Caixa, o limite da poupança é um limite de fato. Quando você tem um produto como IPCA, por exemplo, você pode vender no mercado, nós já temos quase 15 bilhões de reais nessa operação do IPCA, e vamos finalmente vender uma carteira. A gente demorou um pouco, mas hoje entendemos muito bem a carteira, já tem mais de um ano das primeiras. Então, quando nós fizermos essa venda por IPCA, entendemos que teremos uma ajuda grande, daremos uma ajuda ao mercado. Por quê? Porque outras empresas, outros bancos poderão também ter esse tipo de operação que traz um risco muito menor para o banco. Existe a discussão de se o comprador da casa, ou seja, o nosso cliente, tem um pouco mais de risco. Essa é uma boa pergunta. Inclusive, outros bancos colocaram isso nas nossas conversas. Mas, de novo, nós queremos dar toda a oportunidade aos clientes, eles escolhem, e a Caixa sempre dará todas as oportunidades e cabe ao cliente. Mas, para finalizar, nós estamos discutindo uma securitização de R$1 bilhão em IPCA, que devemos lançar em janeiro, a primeira vez que nós estamos falando, porque entendemos que a gente já passou do pior da pandemia, do ponto de vista de mercado, e a gente já tem mais de um ano de comportamento, inclusive nas pausas, nós demos para 3 milhões de pessoas,
e a grande maioria já voltou. Então, do ponto de vista da Caixa, nessa parte imobiliária também, a gente já tem a tranquilidade para fazer securitizações com a operação normalizada. Essa pergunta é bem interessante, e até para a gente dar um pouquinho de cor nisso que nós estamos falando. Há 2, 3 anos atrás, a taxa de crédito imobiliário girava em torno de 12%. Vamos pegar um financiamento imobiliário de R$200 mil, por exemplo. Pegar um valor padrão, é a média do que o Pedro falou, R$200 mil. Com uma taxa de 12%, a pessoa pagava R$2.510 de parcela. Agora, com a taxa de juros a 6%, a pessoa paga R$1.500 de parcela. Ou seja, ela paga R$1.000 a menos de parcela inicial no seu contrato imobiliário. Isso significa que o nível salarial ele pode ser menor para que a pessoa possa comprar o seu imóvel. Somente essa mudança, Rosana, coloca mais de 14 milhões de famílias brasileiras elegíveis a fazer um crédito imobiliário. Sim. Olha o quão fantástico é você trabalhar com taxa de juros baixa. E o Pedro foi protagonista nisso, puxou a redução da taxa de juros e nós tivemos que ir no rastro dele. Nós hoje temos, e o Pedro e a Caixa Econômica foram protagonistas nisso, todas as opções de financiamento imobiliário. Ele pode fazer em TR, pode fazer em PCA, pode fazer em poupança, pode fazer com taxa de juros fixa. Quer dizer, ele tem... Antigamente só tinha TR, ele não tinha alternativa. Então, hoje, o cliente, o mutuário, tem opções para fazer o seu financiamento imobiliário e adequar esse financiamento imobiliário e a sua parcela para a sua capacidade de pagamento. Porque, como eu disse, comprar uma casa não é um consumo esporádico da pessoa. Comprar uma casa, para o brasileiro em especial, é um projeto de vida. Então, ele vai fazer de tudo para não ter problema de inadimplência nessa casa. Então, se essa taxa de juros ficar baixa, e oxalá, eu tenho certeza que vai ficar, certamente o crescimento da carteira de crédito imobiliário para os próximos anos serão muito grandes. A minha memória, eu trabalhei na BCIP, então, para você ter uma ideia, em 2012, eu pulava na mesa de todo mundo dentro da BCIP porque a gente conseguia fazer 5 bilhões de crédito imobiliário. Este ano, nós devemos estar fazendo aí 12, 14 bilhões por mês de crédito imobiliário no Brasil. Então, taxa de juros baixa, ela é o cerne da questão para a gente continuar. Lógico que nós já falamos sobre todas as outras coisas, mas ela é o cerne da questão para o crédito imobiliário continuar crescendo e continuar sadio. Nós temos um déficit habitacional muito grande no país. Muita gente querendo comprar casa. Temos um setor de construção civil no Brasil extremamente competente, empresas competentes, empresários competentes. Os bancos têm capital suficiente para poder emprestar e financiar esse crédito imobiliário, financiar essa expansão. Então, eu acho que os ingredientes todos para que a gente tenha sucesso numa manutenção de continuidade do que a gente está vendo nesse ano de 2020, mesmo com todo o problema da pandemia que a gente está vivendo, de crescimento desse setor tão importante para a economia brasileira, as expectativas são fantásticas. E um último ponto, Rosana, é que a gente conversa muito nós, presidentes de bancos. O crédito imobiliário foi eleito por todos os bancos, principalmente nós, os 5 maiores, como o produto central de trabalho das nossas corporações. Porque um cliente de crédito imobiliário, como o Pedro falou, é o cliente mais fiel que a gente tem. Ele não nos abandona. Então, por ter sido eleito o produto principal de trabalho das empresas, dos bancos brasileiros, e aliado a toda a tecnologia que está embarcada hoje, que você contrata não só no Bradesco, mas no Bradesco você contrata um crédito imobiliário hoje todinho no celular. Então, essas facilidades, taxa de juro baixa e boa oferta de bons produtos que as construtoras podem fazer, é o tripé essencial para que a gente tenha sucesso. Eu vou falar um pouco de São Paulo, né, que é o principal mercado do Brasil e onde a gente atua principalmente, ou exclusivamente no nosso caso. E a nossa visão é que é hora de comprar terreno, sim, né?
Aqui em São Paulo, obviamente, nas regiões mais desejadas, existe um estoque bastante finito de terrenos, então existe uma disputa grande. As empresas fizeram follow-ons, fizemos IPO, enfim, algumas depois cancelaram, mas o mercado em si está bastante capitalizado, né, porque não vem só de IPO, mas tem diversos fundos, né, muito dinheiro no mercado. Mas, obviamente, que hoje eu acho que o nosso apetite para comprar ele é alto, mas menos do que era um pouco, né, vamos dizer, antes da pandemia ou mesmo aí no meio do ano, né? Eu acho que agora, com essa ancoragem da taxa de juros saindo um pouquinho do lugar que estava e ficando mais sem uma referência concreta, eu acho que faz com que a gente fique hoje um pouco mais atencioso, um pouco mais rigoroso em comprar terrenos. Obviamente, né, os preços de terreno já sofreram um reajuste importante aí nos últimos 18 meses, eu diria, e agora eu vejo uma estagnação de preços, uma competição ainda forte, mas vejo nos últimos meses um pouco mais diria, as empresas um pouco mais comedidas. Por isso que a gente vem falando tanto de manter a taxa de juros baixa. Quer dizer, se esse movimento, né, se esse movimento da curva da taxa de juros, que prevê uma taxa de juros de 10 anos, de 8, 10 anos, se essa previsão se consolidar, e tomara que não se consolide, naturalmente o mercado vai se arrefecer. Menos pessoas, como eu citei aqui o exemplo da redução da taxa de juros. Se a taxa de juros sobe, menos famílias vão poder estar aptas ou elegíveis a fazer um crédito imobiliário e, naturalmente, as próprias pessoas vão se retrair na aquisição ou esperar ou adiar esse projeto de vida, esperando o momento mais oportuno para fazer isso. Então, é algo que a gente tem que viver um dia de cada vez, Rosana. Eu acho que todos os agentes econômicos, tanto o governo, o Ministério da Economia, a sociedade civil e as empresas privadas, vem fazendo o que precisa ser feito para a gente enfrentar esse momento que a gente está enfrentando. Então, fazer projetos de 5, 10 anos, no momento como a gente está vivendo, não dá. A gente está pensando em dezembro se a gente vai ter a vacina para poder controlar tudo isso, porque a partir da imunização das pessoas, todo mundo volta ao normal e a economia certamente vai crescer numa velocidade muito maior. A gente deve lembrar que a perspectiva é que o PIB brasileiro cresça 3,5%, 4% no ano que vem, mas se a gente tiver a solução para esse momento, para essa pandemia que nós estamos vivendo, a gente pode ter uma expectativa até maior. Então, com todos os cenários adversos de mundo, de saúde, de vacina, apesar de todos esses cenários adversos, eu acho que o pior ficou para trás. Então, agora a gente tem que ter serenidade, calma, viver um dia de cada vez, para que a gente possa reconstruir esse caminho que o Pedro lembrou bem. Foi muito dinheiro que o mundo teve que colocar para poder superar esse desafio da pandemia. Nós vamos começar agora, né? Já temos praticamente o início da operação, e é uma operação em linha com o que já havia. Nós sempre seremos o banco da habitação popular, sem dúvida nenhuma. Temos uma capilaridade única no Brasil, então é muito importante, e a gente está viajando pelo Brasil inteiro, inclusive hoje à noite estamos viajando para o interior, agora de Sergipe, o 81º final de semana do Caixa Mais Brasil. Em todos os lugares que a gente vai, tem algo da Caixa Econômica, seja uma agência lotérica e uma relação, que a gente chama de CCA, correspondentes exclusivos,
que são focados na parte imobiliária. Então, objetivamente, nós continuaremos com foco total no financiamento imobiliário pelo Brasil inteiro, então é muito importante, porque a gente tem 98% e os outros 2%, normalmente, que nós não fazemos, são em grandes centros do Sudeste. Então, lá no interior do Norte e Nordeste, basicamente é 100% Caixa Econômica Federal, mas eu penso que a grande diferença será no financiamento à classe média de renda, onde existe a discussão do funding e, em especial, fundings alternativos à poupança. No caso da Casa Verde e Amarela, a grande discussão está, de fato, no recurso livre do FGTS, que não é a Caixa que controla. Então, como a gente esteve lá no começo da nossa gestão, no começo de 2019, uma demanda muito grande, porque tinham acabado os recursos, eu lembro bem, em janeiro e fevereiro de 2019, ficou tudo parado, mas não era por uma questão da Caixa Econômica Federal. Então, temos os recursos hoje, os recursos serão destinados normalmente. Agora, como eu também falei, as operações do Minha Casa Minha Vida foram maiores em 2019 que 2020. Então, para finalizar, há uma boa discussão em relação ao FGTS, duas boas discussões. Uma em relação ao indicador. Se a gente vai continuar lá apenas com TR. Se nós modificamos e ampliamos para o SBPE vários outros tipos de indicadores, por que não na baixa renda? E, de novo, não é uma decisão da Caixa Econômica Federal, porque isso cabe ao Conselho Curador. E, segundo, a venda, a securitização. Por quê? Se você puder vender parte da carteira, você consegue reciclar o funding e aumentar o volume emprestado. Então, essas duas questões, elas são muito importantes, mas aí, Rosana, a minha sugestão é convidar pessoas do Conselho Curador do FGTS, porque depende basicamente deles a decisão, e se a gente for autorizado a vender uma parte da carteira ou a alterar o funding, a taxa do funding, a taxa, na verdade, cobrada dos clientes, eu tenho convicção que você gera um volume muito maior futuro de operações do Casa Verde e Amarela. O que eu posso te dizer é que a gente está muito focado, a equipe econômica muito unida como sempre. Fiquei muito feliz pelo Brasil, pelo Roberto, pelo ministro, obviamente, com a aprovação no Senado da independência do Banco Central. É algo transformacional que adiciona ao que a gente estava discutindo antes, melhora de então ajuda a reduzir a taxa de juros futura. Então, acho que é um ponto muito importante, uma vitória. E a gente ter chegado, ontem teve um evento no Palácio, nós temos nosso banco digital, mais de 100 milhões de contas, 105 na verdade, e isso é um motivo de orgulho enorme por um banco que sempre teve restrição do ponto de vista tecnológico e ter montado no meio da pandemia, com tudo que aconteceu no Brasil, muito duro, do ponto de vista do brasileiro, mundial inclusive, e a gente tem um orgulho muito grande de ter podido ajudar a população brasileira e ter feito essa questão digital que vai ser fundamental para a Caixa Econômica no futuro. Muito obrigado. Me cabe aqui agradecer a você, agradecer a Cristiane, a todo o time da ABC pelo convite, pela oportunidade de a gente conversar e discutir. É sempre muito agradável estar junto com o Pedro, com o Mitri e você, Cris, para a gente falar sobre o crédito imobiliário, porque é algo que está na veia da gente, está no sangue da gente. A gente pode ter saído dele, mas ele não saiu da gente, né? A gente está sempre falando sobre o assunto. Então, é sempre um prazer muito grande. Mas eu acho que a conversa foi muito boa, eu acho que a gente abordou temas
extremamente importantes para o crédito imobiliário brasileiro. E se é importante para o crédito imobiliário brasileiro, é importante para o país, porque o crédito imobiliário sempre foi o alavancador de crescimento econômico em qualquer país desenvolvido do mundo. Foram as obras de infraestrutura, foi o crescimento do mercado imobiliário que sempre impulsionou, né, os países que já são desenvolvidos e também nós, que somos um país que caminha aí como um país emergente. Esses temas são fundamentais e que a gente continue discutindo esses temas com muita profundidade, mas sempre observando, eu sempre insisto isso, vocês vão falar agora há pouco aí com aspectos jurídicos, alienação fiduciária, patrimônio de afetação e distrato. Isso tem que ser respeitado, não se pode perder o respeito aos contratos, o respeito àquilo que for assumido não pode se perder de maneira nenhuma. Então, muito obrigado, um grande abraço a todos os amigos e amigas que estão nos assistindo, é um prazer estar com vocês. Olha, eu acho que a gente conversou aqui sobre vários temas, acho que a mensagem que fica é: o mercado imobiliário pode ser o grande motor do desenvolvimento do país, né? Cada real empregado em construção civil, a gente sabe que a multiplicação é muito maior do que em outros setores, a gente tem um impacto enorme no emprego e na renda, e eu acho que a gente tem todos os elementos para fazer isso, né? Os juros caindo, muito embora algumas flutuações de curto prazo, mas o patamar é completamente outro, novas modalidades de crédito vindo para o setor, a gente tem um déficit habitacional enorme no Brasil, então temos boas empresas para executar essa expansão. Então eu acho que a gente tem aí muitos anos de bons resultados no setor. De novo, arrumando a parte fiscal, eu não tenho dúvida de que a economia vai crescer e vai crescer bastante. Tenho só a agradecer, né, e aos painelistas essa oportunidade aqui. Eu acho que vamos seguir firmes aí, incentivando o nosso mercado, cuidando da alienação, nos inspirando aí no líder do setor, aí na Caixa, em tudo que tem feito para colocar mais pessoas aí em condições, né? Então, estão vivendo um momento muito bom e vamos fazer de tudo aí para cumprir a nossa parte nessa retomada aí, que está por vir, não, já está vindo, com certeza, né? E muito obrigada pela presença de vocês.